Olá pessoal, aqui é o professor Arthur, estamos aqui para mais um vídeo, hoje sobre sistemas não lineares. Nós vamos estudar agora então sistemas não lineares. Tudo que a gente viu para EDOs não lineares desse tipo aqui, ó, uma variável, x' igual a f de x, será generalizado aqui. Então se você não lembra, reveja os vídeos passados sobre EDOs não lineares e também o que a gente aprendeu sobre classificar sistemas lineares a partir dos autovalores também será importante usar. Então reveja tudo aquilo lá, que aquilo lá foi uma preparação para essa aula de hoje. Então vamos começar com essa definição aqui. O que é um sistema autônomo de EDO no plano? É um sistema de duas EDOs, dessa forma aqui, x' f de xy, y' g de xy. Antes a gente tinha uma EDO só assim, x' f de x. Agora a gente tem duas EDOs e para x e para y e elas estão acopladas. A EDO da x tem a y e a EDO da y tem a x, então é um sistema que você não pode resolver cada EDO separadamente, mas as duas ao mesmo tempo. Ok? Então a gente quer achar as funções x de t e y de t. Então, o que é uma solução desse sistema 6? Uma solução desse sistema 6 é um par de funções x de t e y de t que satisfazem as EDOs do sistema, juntamente com a condição inicial especificada. Então, você vai ter funções aqui, x de t e y de t. Você vai ter que derivar elas, fazer uma conta e ver se isso aqui dá f de x de t, y de t e do mesmo jeito aqui g de x de t, y de t. É isso que deve ser satisfeito pelas soluções, ok? É o sistema aqui deve ser satisfeito pelas funções com as fórmulas, que você encontrar para soluções, ok? Bom, mas a gente não vai querer encontrar soluções, fórmulas, igual a gente fazia lá em outras disciplinas de equações diferenciais, desenvolver métodos para achar fórmulas para essas soluções. Essas soluções aqui a gente vai entender elas de maneira geométrica, sem achar as fórmulas. Isso é de maneira qualitativa. E para isso, presta atenção no seguinte. Esse sistema aqui, 6, pode ser escrito na forma vetorial. O que é a forma vetorial? A gente vai denotar x grande, x maiúsculo, um vetor, um vetor coluna, por exemplo. O x, então, é um vetor com duas componentes, x de t e y de t. E o f grande, do x grande, vai ser o f do xy e o g do xy. Ok? Então, o que é x'? O que é esse x grande aqui, linha? É x'zinho, y' de t. Ok? É esse lado esquerdo. E esse f grande aqui é o f de x minúsculo e o g de xy minúsculo, que dá isso aqui. Então, esse sistema aqui com duas equações é escrito em uma equação vetorial assim, onde o x é isso, o f de x é isso, ok? Agora, esse f de x aqui, ele define um campo vetorial. Certo? Em cada ponto xy, você tem um vetor aqui, f, onde essa componente aqui é a fzinha e essa componente aqui é a gzinha. Então, em cada ponto xy, você tem uma componente horizontal fzinha, uma componente vertical gzinha, você tem um vetor fzão. Ok? Então, temos um campo de vetores que é formado pelo membro direito. Esse lado direito aqui define um campo de vetores no plano, em R2.
Então aqui tem dois exemplos, eu não dei as fórmulas, não precisa das fórmulas aqui. É só para vocês verem que em cada ponto aqui tem um vetor. Então você tem um campo de vetores aqui e aqui você tem outro campo de vetores. Isso, quando você tiver a equação, vai ser do lado direito da equação, vai definir esses campos de vetores, ok? Então a primeira coisa, isso aqui vai definir campo de vetores. Ok? Ou aqui também, campo de vetores. Que é esse campo aí, certo? Todo ponto você tem uma setinha aí, você tem um vetor em todo ponto. Agora olha só essa observação aqui. Por outro lado, note que toda solução de 6 ou 7, né, desses sistemas aqui, define uma curva parametrizada x grande de t igual a x de t, y de t no plano xy. O vetor tangente a essa curva, que é também o seu vetor velocidade, é o lado esquerdo do sistema. Isso é x'. Então esse vetor aqui, x grande, quando o t varia, o x e o y variam, ele define uma curva. O x grande define uma curva. Então, se o f grande é um campo de vetores, por outro lado, o x grande define uma curva em R2. Ok? Define uma curva em R2. À medida que o t varia, o x e o y variam, então a posição do ponto varia. Então é como se eu tivesse um ponto aqui e a posição dele vai variar, então ele vai descrever uma curva. Agora, o que é importante? O vetor tangente dessa curva, que é também o seu vetor velocidade, é o x', né? Porque a gente sabe lá da teoria de curvas parametrizadas que quando você tem um vetor, uma curva x de t, y de t, o vetor tangente dela é a derivada de cada componente. Então, esse cara aqui é o vetor tangente à curva x de t. Tudo bem? E o x de t grande é a solução, é uma curva. Ok? Então, olha só, a EDO, a gente está procurando uma curva cujo vetor tangente seja igual ao campo de vetores. Então, do ponto de vista geométrico, encontrar uma solução para o sistema, começando num dado ponto, significa encontrar uma curva que seja tangente ao campo vetorial em cada ponto. Então, veja bem, se eu definir como condição inicial esse ponto aqui, por exemplo, é a condição inicial, eu quero achar a EDO aqui, geometricamente ela está me falando que eu estou procurando uma solução que é uma curva, cujo vetor tangente é o campo de vetores que está desenhado aqui. Então quem que vai ser essa curva? Vai ser aqui, ó. Ela tem que ser tangente ao campo de vetores, ó. Vai ser essa curva aqui. A partícula que começa aqui, ela vai ser levada pelo campo de vetores e descrever uma trajetória que vai para cá, ok? Uma partícula que começa aqui vai ser levada pelo campo de vetores e descrever uma trajetória para cá, ok? Uma partícula que começa aqui, aqui está os campos de vetores, o campo de vetores. Eu quero achar a curva que passa por esse ponto e cujo vetor tangente à curva é o campo de vetor. Então, é essa curva aqui. Ok? Do mesmo jeito, uma condição inicial começando aqui, ó. A curva vai ser essa. Essa aqui vai ser essa, tá claro? Então, para cada condição inicial, você tem uma curva, né? Porque para cada condição inicial você tem uma solução diferente. E essa solução é uma curva que é tangente ao campo de vetores.
definido. Ok? Então a maneira que a gente vai entender essas EDOs, esse sistema de EDOs, é uma maneira geométrica, onde o lado direito dado vai definir um campo de vetores no plano. Então a gente vai ter esse campo de direções ou campo de vetores no plano, e a gente está procurando as soluções que são curvas que seguem o fluxo descrito por esse campo de vetores, né? O escoamento. É como se esse fosse um campo de escoamento, ó. E cada condição inicial é levada pelo campo de vetores para algum lugar, e a trajetória dessa condição inicial, que você pode imaginar como uma partícula, a trajetória vai ser a curva solução do sistema. Tá claro, gente? Então eu acho que deu para entender, né? Essas são as soluções chamadas trajetórias do sistema, ok? Esboçar o retrato de fase consiste em esboçar no plano algumas trajetórias do sistema e seus pontos de equilíbrio, de modo a evidenciar o comportamento qualitativo do sistema. Então eu vou esboçar algumas de modo que eu entenda o que está acontecendo. Agora, o que acontece? Em geral, a gente não vai ter esse campo de vetores esboçado no fundo da figura. Aqui eu esbocei, mas no geral vocês não vão ter esse campo de vetores. Vocês vão ter que inferir como é o campo de vetores para inferir como são as trajetórias, tá claro? E assim fazer o desenho qualitativo. Observa só o seguinte aqui. Aqui você tem trajetórias que estão vindo para esse ponto aqui, final, e tem trajetórias que estão vindo para esse ponto aqui. Vocês viram? Nesse sistema? Ó, essa trajetória. Todas essas trajetórias aqui, mais ou menos, tem uma linha aqui, mais ou menos, que separa. Hoje a gente vai falar dessa linha. Todas essas trajetórias à direita da linha vêm para cá. E todas as trajetórias à esquerda da linha estão vindo para cá, para esse ponto. E as trajetórias começando aqui bem vêm por perto do ponto e param, né? Chega naquele ponto, elas não se movem mais. Nesse exemplo aqui, todas as soluções, dependendo da condição inicial que eu pegar, ó, estão vindo para cá, estão todas vindo para algum ponto por aqui assim. Ok? Um ponto final aqui. Então eu vou falar agora sobre pontos de equilíbrio. Vai ser esse ponto aqui é um ponto de equilíbrio. Esses dois pontos aqui são pontos de equilíbrio. E esse sistema tem também um ponto de equilíbrio aqui no meio, que está separando as trajetórias que vão de um lado para o outro. Eu vou falar então sobre o que são pontos de equilíbrio. Ok? Então, isóclinas e pontos de equilíbrio. Primeira coisa, o que são as isóclinas de um sistema? As isóclinas são as curvas onde o dx dt é zero e o dy dt é zero. São duas curvas, uma para o dx dt igual a zero e outra para o dy dt igual a zero. Ou seja, a curva definida por f de xy igual a zero e g de xy igual a zero. Por quê? Tá aqui, ó. O dx dt ele é zero quando o f é zero. O dy dt é zero quando o g é zero. Então veja bem. Você tem aqui o campo de vetores x grande. Ele tem uma componente f e uma componente g. Ok? Quando f é zero, como é que é o campo de vetores? Ele é vertical. O campo de vetores ele é só vertical. Quando g é zero, o campo de vetores é horizontal apenas. Ok? Então veja bem, quando f é zero, essa componente aqui horizontal se anula, o campo fica vertical, então o f0 vai separar o caso que o campo aponta para. Você vai ter uma curva aqui. Essa curva aqui é a f igual a zero. Essa curva aqui. Então, aqui a componente horizontal do campo é nula. Significa que de um lado, por exemplo, a componente é positiva, então o campo aponta para frente
e do outro lado o componente é negativo. O campo aponta para trás. Aqui eu desenhei com o componente vertical positivo, mas poderia ser de componente vertical negativo, ok? Eu só estou olhando onde que altera a componente horizontal. Nessa curva aqui ela separa as regiões onde a componente vertical do campo é positiva e onde ela é negativa. Do mesmo jeito, essa outra isóclina aqui, ó, se eu desenhar uma curva aqui, G igual a zero, para um lado vai ter G positivo, por exemplo, e para o outro vai ter G negativo. Para cada exemplo vai depender. Aqui eu fiz o G positivo aqui, mas poderia ser aqui. Mas só quero dizer que a G igual a zero separa onde a G é positivo e negativo. Onde a G é positiva, a componente vertical do campo é positiva. Então o campo tem uma componente positiva. E onde a G é negativa, o campo tem uma componente negativa. Ok? A horizontal você tem que estudar, mas vamos supor que a horizontal aqui fosse sempre assim. Então o campo seria para noroeste aqui e aqui para sudoeste. Tá claro? Então as isócronas determinam essas regiões. Mais para frente no exemplo vocês vão entender a importância das isócronas, ok? Agora eu vou falar sobre pontos de equilíbrio. O que é um ponto de equilíbrio? Um ponto de equilíbrio do sistema é um ponto onde o campo de vetores é nulo, certo? É um campo que zera isso aqui, ó. Ele zera as duas equações. É um ponto xy. Então você tem dx dt zero e dy dt zero também, ok? Então são pontos onde essas isóclinas aqui se encontram. Então você tem uma isóclina aqui que é uma curva, ela vai se, a g igual a zero pode se encontrar com a isóclina f igual a zero, e onde elas se cruzarem é o ponto de equilíbrio. Mais importante do que isso é as componentes aqui, né, do campo de vetores, as duas componentes são nulas, tanto essa quanto essa, ou seja, o próprio campo de vetores e o vetor velocidade das soluções vai ser nulo, ok? Olha aqui, ó, isso aqui é a velocidade no x, velocidade no y. Num ponto de equilíbrio, o campo de vetores é um vetor nulo. Você não tem nenhuma setinha ali, tá claro? É um campo, é um ponto onde as trajetórias começando ali vão permanecer ali, ok? Porque imagina uma partícula começando aqui, nesse ponto, e é um ponto de equilíbrio. E você vai levar essa trajetória conforme o campo de vetores. Mas naquele ponto, o campo de vetor é nulo, você não tem movimento naquele campo. Então a trajetória vai continuar ali para todo sempre. Por isso que chama equilíbrio, ok? Nos exemplos que eu tinha desenhado aqui, esses pontos aqui são de equilíbrio, esses três, que é difícil de ver, mas eles são pontos de equilíbrio porque em cima dele o campo de vetores é nulo, ok? Vou fazer outro exemplo já já. Os pontos de equilíbrio vão ser os principais componentes que a gente vai estar interessado no sistema, porque a gente vai querer saber, a gente vai conseguir saber se os pontos de equilíbrio atraem soluções, ok? Ou repelem soluções, ok? Esse aqui atrai todas as soluções, esse aqui atrai algumas soluções, esse aqui atrai outras. E esse aqui é um ponto de Serra. Eu vou explicar depois para vocês. A gente vai estar muito interessado nos pontos de equilíbrio, porque eles vão ser componentes principais do nosso retrato de fase. A gente vai poder descrever o comportamento qualitativo de todas as soluções, sabendo o comportamento dos pontos de equilíbrio. Ok? Então só uma ideia, vou fazer aqui embaixo, só uma ideia, ok? Você tem o plano XY aqui, ok? Suponha que você tem um vale aqui, ok? Você tem um buraco aqui. E aqui você tem o outro buraco.
ok? Então eu estou desenhando as curvas de nível aqui de uma função altura, ok? Então esse aqui é como se fosse um terreno, aqui são as curvas de nível. Aqui você tem um vale com esse ponto baixo aqui, daí o vale sobe, aqui você tem uma separação entre os dois vales e aqui você tem outro vale, ok? Veja bem, imagina uma bolinha aqui, você solta uma bola aqui e deixa ela rolar conforme a gravidade. Ela vai descer o vale, né? Ela vai rolar para baixo lá do vale e vai cair nesse buraco aqui. Se eu deixar uma bolinha começando aqui, ela já não vai fazer nada, que ela já está no fundo do buraco. Então esse aqui é um ponto de equilíbrio, porque uma bolinha aqui cai aqui, uma bolinha que começa aqui, ela continua aqui, porque ela já está no fundo. Como se eu fosse fazer um perfil, algo assim, ok? Esse aqui é um ponto de equilíbrio no fundo, você não tem mais nada. Você não tem movimento aqui, porque você já chegou no mínimo, né? O movimento ocorre daqui para cá e chega para cá. Se eu começar aqui, já está em equilíbrio. Se eu começar aqui também, já está em equilíbrio também. Se eu começar bem no ponto alto aqui, né, que é um ponto por aqui, ela está em equilíbrio também, ok? Bem no alto dessa montanha aqui eu tenho um equilíbrio e ele não muda. Se eu botar a bolinha bem naquele ponto, a bolinha não acontece nada, porque ela está bem equilibrada. Só que esse aqui é um equilíbrio instável. Porque quando eu mexo um pouquinho nesse equilíbrio, se a bolinha vier um pouquinho para cá, aí ela continua caindo e cai para cá. Agora, se ela sair um pouquinho para esse lado, ela cai e vem para cá. Então, esse equilíbrio aqui é instável, no sentido de que ele é sim um equilíbrio se você colocar uma bola aqui, né? Ela vai permanecer ali, mas se você der uma pequena perturbação, né? Se você der uma sopradinha, ela pode vir para um lado ou para o outro, e daí ela já vai estar num lado ou outro da montanha que ela cai, ok? Ela vai estar ou aqui, daí ela vai cair para cá, ou aqui e vai cair para cá. Então é um equilíbrio que é instável. Enquanto esses dois equilíbrios aqui são equilíbrios estáveis. Por que são equilíbrios estáveis? Porque se eu colocar neles, permanece ali, ou seja, é estável, mas se eu perturbar um pouquinho, eu dou uma soprada, eu dou um peteleco ali na bolinha que está no fundo do vale, arredo ela um pouquinho, ela vai cair de novo. Quando eu soltar, ela vai cair de novo. Então, esses equilíbrios estáveis, né, na verdade vão ser assintoticamente estáveis nesse caso, as condições iniciais retornam para eles quando você perturba, ok? É isso que a gente está falando aqui. Estabilidade dos pontos de equilíbrio. Seja x asterisco, y asterisco, um ponto de equilíbrio. Existem três casos possíveis. Dizemos que um ponto é estável. É o seguinte, você tem aqui um ponto aqui. Se existir um delta, ou seja, um raio de uma bola aqui, tal que para toda condição inicial satisfazendo x0, y0 menos isso menor que delta, em norma, ou seja, condições iniciais nessa bola aqui, nesse disco. A solução, começando aqui, no x0, y0, permanece nesse disco aqui. Em outras palavras, o equilíbrio é estável se toda solução começando suficientemente próxima, permanece próxima dele. Então, a solução começando aqui vai fazer algo assim, certo? Ela não vai, né? Enfim, ela pode fazer qualquer movimento ali, mas ela não vai se afastar daqui. Esse movimento que eu fiz aí foi meio estranho, mas aqui está o x asterisco, y asterisco, outro exemplo. Um x0, y0 aqui. As soluções, as curvas não saem desse disco. Elas podem vir para cá, por exemplo, convergir, ou elas podem também
x0, y0 aqui, simplesmente ficar oscilando em torno do ponto de equilíbrio, também pode ser. Ok? Nesse caso aqui, elas não convergem para o ponto, mas elas ficam oscilando aqui e não saem. O importante é que elas não saem. Existe um delta que forma um disco aqui, que as soluções não saem desse disco. Ok? Então isso é só se o ponto é estável. Agora, um ponto é localmente assintoticamente estável se ele for estável e se toda a solução começa suficientemente próxima dele, satisfaz que no limite ela vai para o ponto de equilíbrio. Ok? Ou seja, converge para ele. Então, nesse caso aqui, esse ponto aqui é estável assintoticamente, porque a solução aqui, ó, convergiu para ele. Esse ponto aqui, ele é só estável, mas ele não é assintoticamente estável, porque a trajetória aqui, as trajetórias aqui, elas só oscilam em torno dele, mas não convergem para ele. Quando converge, é assintoticamente estável. Essa palavra assintoticamente estável aqui está falando então que converge, ok? Então, um ponto aqui de equilíbrio, soluções começando suficientemente próximas dele, todas elas vão convergir para ele. Seja convergir dessa maneira, ou também convergir dessa maneira aqui. Ok? Nesse caso, a gente vai definir a bacia de atração do ponto, que é o conjunto de todas as condições iniciais cujas soluções convergem para ele. Ok? Então, quando eu vier aqui, por exemplo, esse ponto aqui, ó, é localmente assintoticamente estável. Porque em torno dele todas as soluções convergem para ele, ok? E, na verdade, a definição fala do entorno. Você não sabe o que acontece longe, mas nesse ponto aqui, na verdade, ó, todas as soluções aqui convergem para ele. Nesse caso aqui, ele é globalmente, porque ele atrai todas. A bacia de atração dele é todo esse semiplano R2 positivo aí. Pelo desenho que a gente está vendo isso, né? Agora olha só isso aqui. Condições iniciais próxima dele convergem para ele, ó, pelo desenho do campo que eu sei isso. Convergem para cá, vem para cá. Não estão vindo para outro aqui não, tá, gente? Estão vindo para cá mesmo. Então esse aqui é estável também. Assintoticamente estável. Esse aqui também, ó. Localmente, tá? Agora, qual que é a bacia de atração deles? A bacia de atração deles é algo assim, ó. Todos esses pontos começando nessa área aqui, à direita dessa curva aqui, eles vêm para cá, a solução vem para cá e converge para cá. Todos. Tá? Mas tem que começar à direita da curva. Agora o desenho ficou meio carregado, né? Todos começando à esquerda, ó, vão vir para esse. Então, essas bacias de atração vão ser muito importantes, porque a gente vai saber, sem resolver o sistema, só achando a condição inicial, pegando condições iniciais da bacia e sabendo a estabilidade dos pontos de equilíbrio, a gente vai saber que todas as soluções começando aqui, no tempo infinito, vão vir para esse ponto aqui. Todas as condições começando aqui vão vir para cá. Então vai ser essa análise geométrica qualitativa que nós vamos fazer, em vez de achar fórmulas para soluções, porque é muito difícil achar essas fórmulas. Ok? E finalmente, um ponto instável. Deixa eu fazer esse desenho aqui. Esse aqui é pontos de equilíbrio, ok? Finalmente, um ponto instável
eu tenho um ponto de equilíbrio aqui. Se eu começar exatamente em cima dele, eu continuo em cima dele. A trajetória não muda, ela está em equilíbrio. Mas é um equilíbrio instável, porque existe um delta, de novo, ou seja, existe um disco aqui, o delta está aqui. Então, que toda condição inicial começando aqui, existe um tempo, tal que a solução, a diferença da solução para o ponto de equilíbrio é maior que delta quando t é maior que esse tempo t grande. Então as soluções começando próxima, se afasta dele, ela vem para cá, e a partir de um tempo, então aqui está o x de 0 e y de 0. Aqui está o x de t e y de t, nesse ponto aqui, para um t maior que o t grande. Existe um t grande tal que as soluções saem desse disco. Então pegar aqui, solução bem próxima. Se esse ponto aqui for instável, essa solução vai se afastar dele e a partir de algum momento ela vai sair do disco. Ok? Então para esse aqui é uma condição, é um ponto x de t, y de t com t maior que esse t grande da definição. Ou seja, pontos instáveis eles afastam todo mundo que não seja eles mesmos. Ok? Essa é a definição. Ok? Então no próximo vídeo eu vou explicar para vocês como que a gente descobre se um ponto é estável, localmente estaticamente estável ou instável, usando um critério algébrico bem simples. Obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.